Estamos iniciando mais um culto aqui da comunidade evangélica de Confissão Luterana em São Bento do Sul, Centro. Eu sou o pastor Nestor e que bom que você está nos acompanhando neste momento. Ficamos felizes, muito felizes que você aí da sua casa nos acompanha. E celebramos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a presença deste triuno Deus que nos orienta, nos acompanha e nos guia. O Espírito se enriquece com aquilo que recebe, o coração com aquilo que dá. Esta frase encontra-se num caderninho que foi elaborado pela coordenação da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas do Brasil, a OASE, e quero lembrar esta semana, a Semana Nacional da OASE. Mas antes dizendo que a OASE, ela tem como lemas comunhão, testemunho e serviço. E nesta próxima semana, que se inicia neste domingo, dia 20, até o dia 27, é lembrado então a Semana Nacional da OASE. E este ano tem como tema, pelo batismo, desafiadas a semear, a florescer e a dar frutos. Semear, florescer e dar frutos. Nós queremos, então, lembrar de um texto bíblico que está em Gálatas, capítulo 6, os versículos de 6 até 10, que fala justamente dessa questão do semear. E diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, diz o texto bíblico. O texto bíblico nos convida então para semearmos, mas às vezes nós não conseguimos semear por causa de nossos pecados, por causa de nossas limitações. O texto de Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Convido você para uma palavra de oração, colocando diante de Deus todos os seus pecados. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado porque nós podemos nos dirigir a Ti, sabedores de que Tu nos perdoas constantemente.
E não venhamos a continuar escondendo os nossos pecados, bem pelo contrário, que possamos confessá-los a Ti, para que sejamos perdoados e restaurados e também renovados na nossa vida. Aceita, Senhor, agora a nossa confissão de pecados e perdoa as nossas dívidas para que possamos estar em paz contigo e com as pessoas que estão próximas de nós. Fica conosco. Abençoa a nossa vida e fortaleça também a nossa fé. É o que nós pedimos e agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Queremos ouvir agora o hino Eu Canto Quando Bem Quiser. Este hino é muito bonito e reflete exatamente aquilo que nós sentimos quando também confessamos os nossos pecados a Deus. Ouçamos e, se você quiser cantar junto, cante também este hino. Como eu já falei no início do culto de hoje, o tema de hoje está relacionado com a Semana Nacional da Oase. Pelo batismo, desafiadas a semear, a florescer e a dar frutos na fé. 3 palavras: semear, florescer e dar frutos. E esta mensagem de hoje eu vou dividir com 2 participantes do nosso grupo de mulheres da Oase, aqui de São Bento, a dona Evelyn Machado e também a Irma Engelbrecht. Elas vão trazer agora esta mensagem para o culto de hoje. E depois da mensagem delas eu só faço ainda um pequeno complemento. Ouçamos então a mensagem da Evelyn e também da Irma. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 9. Jesus, a videira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que não dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Você está limpo por meio do ensinamento que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com eles. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês os ramos.
Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem comigo unidos e as minhas palavras continuarem em vocês, receberão tudo o que pedirem. A natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Jesus, em seus ensinamentos, usa de metáforas para que possamos compreendê-lo bem. Por vezes, se apresenta de forma marcante, como no texto do Evangelho de João, quando diz: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estamos na Semana Nacional da Oase, início da primavera, estação na qual tudo brota, floresce, desabrocha, aromas e cores fazem presente na natureza. A primavera vem depois do inverno, estação muitas plantas hibernam, secam, ficam sem folhas, parecem mortas. Todo inverno é um desafio para as plantas. Resistirão? Brotarão agora na primavera? Nós também vivenciamos um tempo, uma longa estação de hibernação, por causa da pandemia do coronavírus. Um tempo de afastamento social, com suas restrições e com cuidados. Como estamos? Como resistimos a esse tempo? Como será agora na primavera? Já podemos desabrochar? Temos forças para germinar novas folhas, florescer e produzir frutos de amor? Creio que a resposta está no como vivemos junto à videira, tanto no inverno como também agora na primavera. Como igreja, como comunidade, como oásis, como ramos permanecer em Cristo, a videira. A videira é que alimenta os ramos. No nosso batismo, Deus nos acolheu. Deus nos chamou pelo nosso nome e desde então nos alimenta com sua seiva de vida para termos vida e produzir bons frutos. E para produzir frutos, há de se plantar as sementes, florescer, viver ou ser pessoa batizada no dia a dia, permanecendo e vivendo em Cristo. E permanecer é seguir as orientações de Jesus. Permanecei no meu amor. Como tem sido a minha, a sua, a nossa vida como ramo? Permanecemos em Cristo, a nossa videira? Que tipo de sementes semeamos? Estou florescendo? E os frutos? Tenho produzido, tenho compartilhado? Jesus diz: quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Essa é a promessa que Jesus faz, que unidas e unidos a Ele, faremos a diferença onde estivermos. Teremos o proporcionaremos uma vida plena, digna e com sentido. Para que frutos se mostrem em nossa vida e através de nós, nesse mundo, nos convida a permanecer nele.
e permanecer em Cristo, e Ele nos é muito mais do que apenas ser uma pessoa batizada. É viver o batismo em palavras e atitudes de amor. É assumir que somos ramos da videira e que só unidas e unidos a Ele é que permaneceremos verdes, com fé, pessoas esperançosas. Jesus convida: permaneçam em mim. Permanecer em Cristo é orar, é meditar na palavra de Deus e se unir com outras irmãs e irmãos, mas permanecer em Cristo é, acima de tudo, ficar em seu amor. O amor de Jesus, o amor de Deus em Jesus Cristo é o que nos impulsiona como igreja, como oásis, a vivermos o amor. Nós podemos amar porque já fomos por primeiro agraciadas e agraciados pelo amor de Deus. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Como ramos da videira, dar fruto é saciar a fome de amor, é transmitir o amor que recebemos de Deus. A primavera é um tempo especial e bonito, porque tudo desabrocha. A vida se renova, assim também é conosco, em nosso viver. Para a vida ser bem vivida, deve desabrochar a partir do amor de Deus para o amor no dia a dia. Um amor que é exclusivo, transformador, consolador, misericordioso e fortalecedor. Amém. Nós ouvimos agora há pouco a mensagem em relação à Semana Nacional da Oase, que nos foi trazida pela dona Evelyn Machado e também pela senhora Irma Engelbert, que são participantes do nosso grupo da Oase aqui da comunidade de São Bento. E esse tema da Semana Nacional da Oase, pelo batismo somos desafiadas a semear, a florescer e dar frutos na fé, é um tema muito propício para esta época do ano, em que a primavera está iniciando oficialmente agora, já nesta semana. E quando a primavera se inicia, as flores desabrocham, as cores passam a ser bem vivas. Assim também, o amor de Deus precisa ser vivo na nossa vida. A partir do batismo, brota a fé. E a fé faz então que nós semeemos, com que a gente floresça, como esta flor que está aqui, e que a gente dê frutos, como esses frutos da uva que aparecem na imagem aí. E a uva tem justamente esta simbologia, né? O cacho de uvas, onde as uvas precisam estar unidas. E ao estarem unidas, elas proporcionam comunhão. E assim também nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar em comunhão uns com os outros. E como grupo de Oase, as mulheres também querem estar unidas umas com as outras, mesmo à distância, neste momento, nesta época da pandemia. Então, que Deus abençoe e fortaleça você também nesse dia. Que a paz de Deus acompanhe você em todos os momentos. Amém. Após ouvirmos estas duas mensagens, nós queremos também ouvir o hino Jesus Cristo é Rei e Senhor. E este hino, ele é o hino oficial da Oase no Brasil. Jesus Cristo é Rei e Senhor. Ouçamos esse hino e, se você quiser, também cante junto.
ainda temos no nosso culto a oração final, mas a bênção, antes disso também com a oração ao Pai Nosso, e nós queremos agora nos unir em oração. E nesta oração nós queremos também olhar para a nossa vida. Se na nossa vida nós temos semeado uma boa semente, se na nossa vida nós temos florescido como agora na primavera, as flores estão desabrochando, e se nós estamos também dando frutos. Nessa perspectiva queremos agora nos dirigir a vocês em oração. Oremos. Te louvamos, amado Deus, por tuas bênçãos. Te louvamos porque sempre de novo também tu nos convidas a darmos frutos. Mas antes de darmos frutos, precisamos florescer. E ainda antes de florescermos, precisamos semear. Então, quando semeamos, florescemos. Então, sim, vêm os frutos. E que o resultado sejam bons, agradáveis. E possam trazer também alegria e satisfação às pessoas que estão próximas de nós. Intercedemos agora por pessoas que estão enfermas. Intercedemos por pessoas que têm os seus conflitos familiares. Intercedemos por famílias que estão brigadas umas com as outras. Intercedemos, enfim, Senhor, por cada pessoa que precisa também compreender a Tua palavra, para que continuemos semeando, florescendo e produzindo bons frutos. Iremos juntos então orar agora a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez agradecemos a você que tem nos acompanhado nos nossos cultos. Que a bênção de Deus acompanhe você. Que a paz de Deus acompanhe você. Que a presença de Deus edifique a sua vida. E que a presença do nosso Deus esteja consolando, fortalecendo e amparando você. Que Deus te guarde, que Deus te guie. Que Deus te segure bem na sua mão. Vá então confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Fique na paz então do nosso Deus. Que Deus te acompanhe. Receba o nosso carinhoso abraço para toda a sua família. Que Deus fique com você em todos os momentos. Amém.